Nós apresentamos a partir de agora uma pregação da Palavra de Deus com o irmão Edésio, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ouça esta palavra de edificação espiritual. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos estar meditando aqui num texto sagrado que se encontra na palavra do Senhor, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2, que diz da seguinte forma: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Vamos estar fazendo uma rápida oração para entregarmos nas mãos do Espírito Santo esta mensagem que lemos, para o Espírito Santo estar ministrando nos nossos corações. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, te dou graças por esta palavra e te peço, Espírito Santo, que venha falar com todos nós através desses versículos que lemos. Confirma a tua graça, fala segundo a nossa necessidade. Assim eu te peço, ó grande Deus, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra extraordinária, uma verdadeira profecia para os últimos dias, onde Paulo, tomado pelo Espírito Santo, já que ele fala declaradamente que era o Espírito Santo que falava, onde ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos crentes iriam se apostatar. O que é apostatar? É desviar da verdade, é não andar mais nos santos conselhos do Senhor, não andar mais na sã doutrina. Então o Espírito Santo já revelava para Paulo, isso aqui é uma verdadeira profecia para os dias de hoje, porque nós estamos contemplando como essa profecia se encaixou para esses últimos dias, aonde os crentes não querem mais servir a Deus, os crentes não querem mais nem o fardo e nem o jugo do Senhor. Eles parece que estão querendo mais o fardo e o jugo do mundo, andando segundo as suas próprias vontades, fazendo os seus próprios desejos, não crendo mais na palavra do Senhor, torcendo ela, procurando andar da forma que a sua carne almeja, não sendo sujeito ao nosso Deus, não sendo submisso à verdade do Evangelho, andando nas suas próprias vontades, atendendo os seus próprios deleites. Nós, ainda que não é da nossa vontade, a gente contempla isso nos dias atuais em que estamos vivendo, pois falsos e mais falsos ensinadores vão se brotando, Vão surgindo um atrás do outro, uns vão morrendo e o diabo vai substituindo aqueles que morreram. E não falta falsos profetas, não falta falsos pastores, falsos ensinadores. São homens hereges e que traz o Evangelho segundo a sua visão carnal. A Bíblia aqui fala pela hipocrisia, quer dizer, pela falsidade dos ensinos, de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eles não estão nem aí para a verdade do Evangelho, não estão nem aí para a salvação de ninguém. Eles pregam o Evangelho segundo o seu ego, procurando atender as pessoas com suas mensagens enganosas e fraudulentas, enganando as almas que chegam ali atrás de socorro e de misericórdia de Deus,
com as suas almas cansadas e atormentadas, escravizadas pelo diabo, chega ali em busca de refúgio e termina encontrando um verdadeiro cativeiro, onde eles não podem mais sair, porque passa a confiar em falsas promessas, em falsos ensinos. É um evangelho de prosperidade, é um evangelho onde a pessoa não pode ser pobre, e de muitas falsas, promessas, e eles vão sempre procurando segurar o povo ali nas suas palavras enganosas. Paulo já previa, o Espírito Santo já previa, então pela boca de Paulo está se cumprindo tudo isso em nossos dias. Para você achar um verdadeiro cristão hoje, nos nossos dias, que vive a sã doutrina, que procura andar em santidade, em temor de Deus, assim, vivendo a transformação do corpo, procurando a santificação do espírito e da alma, a gente encontra muito pouco. Eu sei que tem os remanescentes, mas em comparação com o grande número de crentes que existe na face dessa terra, eu creio que praticamente 1% dos fiéis que servem a Deus em verdade e em espírito. Então são dias difíceis, são dias trabalhosos também, como já disse o apóstolo Paulo. Nós estamos vivendo uma das piores gerações que já houve até os nossos dias. É esta geração em que nós estamos vivendo, onde eles querem viver o evangelho segundo a paixão que eles têm para o mundo. Evangelho que não tem renúncia, eles não abandonam nada. Do jeito que chega na igreja e aceita o Senhor Jesus, a vida deles continua do mesmo jeito. Agora, por quê? São homens que vivem heresias, hipócritas, falsos, que não está nem aí para a alma de ninguém. Então nós que vivemos a sã doutrina, nós temos que cada dia procurar ser mais fiel ao nosso Deus, andando no temor do Espírito Santo, porque a nossa luta não é somente contra a carne e o sangue, contra os espíritos enganadores, Temos a nossa luta contra a carne, assim, a nossa própria carne, que almeja o pecado todo dia, mas temos as nossas lutas contra os falsos pastores, contra os falsos profetas, falsos ensinadores, que vai de testa com o verdadeiro evangelho, tentando desfazer a verdade para encaixar as suas mentiras, perseguindo as igrejas evangélicas. Se você faz uma pregação no YouTube combatendo contra o salto alto, combatendo contra as pinturas, contra o aparelho de televisão, contra as redes sociais, eles fazem o maior deboche, Eles já mandam um vídeo criticando, combatendo, chamando a gente de fariseu, até de herege. Então tá difícil, mas não tá impossível. Eu começo a meditar o seguinte: Siló, naquela época, serviu a Deus no meio de Sodoma, uma cidade totalmente endemoniada, transtornada pelo pecado. Ali ninguém servia a Deus, ninguém. Toda a cidade só serviu o diabo, só serviu a imoralidade. E Ló conseguiu ser fiel ali, até que o anjo lhe arrebatasse, Quando puxou eles, tirou ele, as suas 2 filhas, a esposa, daquela cidade, para ser logo queimada aquela cidade, e eles estavam demorando. Então, para nós também não é difícil servir a Deus nessa Sodoma em que nós vivemos, onde os pastores são sodomitas, as pastoras. Estou falando das igrejas da Porta Larga, Lá eles
praticam as suas imoralidades, são roupas escandalosas, vivendo da forma que eles acham que tem que viver e não da forma que agrada a Deus, não são submissos aos ensinamentos do Senhor Jesus, mas são submissos ao pecado onde eles praticam. Então é assim, nós nos últimos dias temos que olhar somente para Cristo. Paulo também, na época que ele estava preso, várias igrejas surgiu, uns pregando por inveja, outros pregando por porfia, outros não puramente, mas Paulo dizia que me importa, né? É importante que o Senhor está sendo anunciado, não que ele ia acompanhar essas igrejas, mas que ele continuaria na sua santidade, na sua separação para Cristo. Da mesma forma, somos nós nos dias de hoje. A gente vê aí os crentes que não querem nada com Deus, dizem que são servos de Deus, mas na verdade são profanadores, são escarnecedores da verdade, porque quando a gente não passa a obedecer a verdade, a gente termina escarnecendo ela, porque a gente passa a abominar aquilo que é certo, aquilo que é bendito, aquilo que é cristalino. Então a gente termina sendo, na verdade, são blasfemadores da pureza de Deus. E isso a gente tem que lutar para que não aconteça com a gente, que a gente venhamos continuar na nossa fidelidade, na nossa santidade, obedecendo a Deus em todos os seus princípios, em todos os seus mandamentos, porque a salvação é para quem vive nos princípios. A palavra do Senhor fala no livro do profeta Jeremias, né? Que é para nós procurar o caminho antigo, observar o caminho antigo e andar por ele. E eles falam que uma mulher andar de saia abaixo do joelho, nós dormir com roupa, vestido decentemente até mesmo quando a gente está dormindo, e as mulheres não usar pintura, e a gente não jogar futebol, né, torcer para time, e não assistir televisão, não usar o WhatsApp, nenhuma das redes sociais. Então eles acham que isso é uma verdadeira loucura, que isso não tem nada a ver, e procuram até querer nos contaminar com as suas visões diabólicas e satânicas. Se o crente não estiver mesmo vacinado com a vacina do Espírito Santo, com a graça de Deus, totalmente blindado pelo poder da fé, muitos terminam sendo contaminados com esses falsos profetas, com esses espíritos enganadores, que usa esses homens, os agentes do diabo, para tirar as verdadeiras igrejas da presença de Deus. A missão do diabo, a revolta do diabo, a perseguição do diabo não é contra as igrejas profanas e imorais. Ele procura atingir os verdadeiros cristãos, porque aqueles que estão lá na porta larga estão fazendo a vontade dele. Inclusive é ele quem fala na boca dos pastores, ele quem fala na boca dos cantores, ele ali que faz a obra, que senta nos altares dessas igrejas e que deita e rola lá dentro. Mas com as igrejas da sã doutrina é totalmente diferente. É o Espírito Santo quem coordena tudo é organizado pelo poder do nosso Deus, porque os seguidores da sã doutrina vivem em temor de Deus, no espírito de obediência, de fidelidade, de santidade, e não quer mais ser escravo das trevas, onde outrora a gente vivíamos escravizados na bebida, nas drogas, numa má conduta. Então agora nós estamos libertos pelo poder da palavra. Então vamos continuar obedecendo ao nosso Deus, sendo fiel até a morte, como diz a palavra do Senhor: sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É uma promessa extraordinária, porque quem nessa terra usa coroa? Ninguém aqui usa coroa não, nem mesmo os presidentes da república, né?
negócio de coroa já caiu da moda, aleluia. Mas nós lá no céu vamos ser coroados pelo trabalho que fizemos, pela honra que nós prestamos ao nosso Deus, pelo louvor que a gente apresentou para Ele, por toda a nossa dedicação, pelas nossas aflições aqui em defesa do Evangelho. Tem coroa, né? Tem vários tipos de coroa, tem a coroa da vida, tem vários tipos de coroa lá no céu, cada tipo de aflição. Então, tudo a gente é coroado por isso. E eles, que galardão vão ter, né? Galardão nenhum, a não ser a condenação da sua própria alma. O que adianta nós servir, falar que está servindo a Deus e não ter mudança na nossa vida? Graças a Deus que o Senhor nos colocou numa igreja que coloca nós dentro da Bíblia. Bem-aventurado aquele homem, aquela mulher que está numa igreja que coloca a gente bem pertinho da Bíblia, bem no rodapé da Bíblia, né? Para ali estar obedecendo a palavra de Deus. Uma certa mulher, num sermão que o Senhor pregava, ali quando ele expulsou aquele demônio daquele jovem lunático ali, a Bíblia fala que uma mulher lá da multidão falou assim para o Senhor em alta voz, ela gritou de lá dizendo: bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos em que mamaste. O Senhor disse: não, antes bem-aventurado seja aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executa. A gente que conhece a verdade, a gente tem que guardar essa palavra, pois o Senhor mesmo falou, né, através da boca do profeta Jeremias, que ele faria novo concerto com Israel, com a terra, que daria um estatuto, né, um novo concerto, onde ele escreveria as suas leis na tábua do nosso coração, que a gente iria adorar a Deus, obedecendo a Ele, na verdade do Evangelho, não através dos sacrifícios, né, como os judeus faziam, mas um novo concerto seria estabelecido. Esse concerto surgiu por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que veio com a nova aliança para nos dar o perdão dos nossos pecados, lavar a nossa alma, tirar as nossas impurezas e nos fazer dele do seu reino. Então, graças a Deus que o Senhor fez essa aliança, onde escreveria as suas leis no nosso coração e nos daria um novo espírito, um espírito de adoração. Então, que vantagem tem o homem dizer que conhece o Senhor Jesus, que é seguidores de Cristo, mas não obedece a Ele? A Bíblia diz o seguinte: por que me chamais de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando, não faz a minha vontade? Em outras palavras, diz que aqueles que seguem doutrinas de homens em vão me adoram, que são a doutrina desses homens hereges, desses falsos ensinadores, desses homens hipócritas, né? Que nesses últimos dias têm surgido com essas igrejas mundanas, cheias de luzes, né? Cheia de tantas invenções, aonde não tem nada de Deus ali, com o evangelho da riqueza, com o evangelho da prosperidade, não fala de salvação, não fala de arrependimento, procura agregar ali as almas para lucrar do que aquelas almas têm e não preparar aquela alma para encontrar com Cristo, como o Senhor mesmo disse, né? Que assemelhou a sua vinda com 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucos. As 5 prudentes são aquele irmão, aquele obreiro, aquela irmã fiel da igreja, que procurou andar com Deus, que procurou obedecer os seus mandamentos ao tempo todo, numa vida de oração, numa vida de renúncia, numa vida de santidade, procurando sempre agradar o nosso Senhor. E quais são as loucas? As loucas são aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem
Aquelas pessoas que estão na igreja, mas levam uma vida de falsidade, uma vida totalmente mascarada, dizendo que é crente, mas na verdade não é. Vive na prostituição, vive na pornografia, na imoralidade, nos prazeres do mundo. A gente tem que procurar andar e fazer a vontade do nosso Deus, não mais continuar agradando o mundo como a gente agradava naquela época em que a gente era escravizado pelo diabo. Agora nós somos livres, né, para servir o Senhor, não estamos mais debaixo do jugo do pecado. Que liberdade é essa que muitos dizem que agora é liberto e que aceitou Jesus e continua escravizado pelo pecado? O diabo não deixa eles olhar para este lado, que é para eles continuar na sua prática pecaminosa. Porque liberdade é quando a gente sai debaixo da escravidão do pecado e serve o Senhor em novidade de vida. É vivendo uma vida conduzida pelo Espírito e não mais uma vida conduzida pela carne. Então, esta palavra aqui é uma palavra extraordinária, que diz aqui, né, diz nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. A uns não, né? O Espírito Santo falava a alguns, né, para através da boca de Paulo, mas certamente, como a apostasia vem de muito tempo, nos dias de hoje, mas não é só alguns, é uma grande multidão que se apostataram, não quer mais sentir o peso da cruz, não quer mais andar nos conselhos, nos preceitos e nas veredas santas do Senhor. Eles procuram seus próprios os preceitos, vivendo em falsos ensinamentos dos seus falsos pastores. Mas nós que conhecemos a verdade, temos que prosseguir na fidelidade, temos que continuar na palavra, pois a palavra de Deus, ela é a nossa vida, é a nossa inspiração. A palavra de Deus é o nosso guia para o céu. Por isso nós temos que andar sempre na palavra, obedecendo a Deus em tudo, né? Para nós não perdermos o prêmio da nossa salvação. Paulo, quando estava prestes a ser decapitado, ele escrevia para Timóteo, né, aqui onde nós lemos, que ele sabia que a coroa da justiça estava guardada para ele, porque ele sabia da conduta que ele tinha com Deus, da entrega que ele fez para o Senhor. É um homem que se entregou, se mergulhou na graça. Então, se a gente não mergulhar na graça, não tomar uma decisão radical, não renunciar a nós mesmos, não sermos duros com a gente mesmo, não colocar nós na disciplina, a gente não vai, né, adquirir essa coroa da vida eterna, onde Paulo falava que já estava assegurada. E ele falava não só para mim, mas para todos os que amarem a sua vinda. Então, se nós amarmos a vinda do Senhor, que a nossa esperança é essa, é a salvação da nossa alma. Ser crente não é apenas ir para a igreja para divertir, para fazer novas amizades, para conhecer novas pessoas. Ser crente é para nós tentar escaparmos do fogo do inferno, já que só existe duas moradas para o homem quando ele partir aqui dessa terra. Ou ele sobe para o céu, ou ele desce para o abismo, né? Onde a gente pode nomear de inferno. São dois lugares, pois já que a nossa alma, né, a alma de todo homem, seja do crente, seja do descrente, é uma alma eterna. O corpo volta para o pó e se desfaz, né? A própria terra desfaz a nossa carne e vira pó, mas a alma é imortal, a alma não morre, a alma permanece para sempre. Ou ela vai permanecer para sempre no céu, em gozo, em alegria, em júbilo, né? Em toda sorte de benefício em que Deus tem preparado para a igreja vencedora. Ou então a alma desce para o abismo, para um lugar de sofrimento eterno, onde ninguém tem descanso, onde o fogo não apaga, onde só há gritos
gritos de doer os ouvidos, né? Estarnecedor, ensurdecedor. É terrível lá no inferno. Lá não tem um ar-condicionado. Lá no inferno não tem uma praça. Lá no inferno não tem nada que possa socorrer. Ali ninguém socorre quem cai naquele lugar. Além de estar sofrendo, ainda está rejeitado por Deus. Meu Deus do céu. Então a gente tem que lutar contra essas falsas igrejas. Você que está vivendo a sã doutrina, que está andando no centro evangelho, dá glória a Deus, porque foi uma obra poderosa do Espírito Santo que nos tirou das garras do diabo e colocou numa igreja poderosa, numa igreja que prega o evangelho, numa igreja que confronta as carnalidades e o pecado, né, da humanidade. Porque essas igrejas aí dos hipócritas, como está falando aqui a palavra, dos enganadores, de doutores da palavra de Deus, né? Enganadores que ia produzir doutrinas demoníacas, eles não estão nem aí para combater o verdadeiro evangelho. Então somos nós mesmos, é um grande privilégio o Senhor ter colocado você, ter colocado eu, ter colocado muitos numa igreja de sã doutrina. Ainda bem que o Senhor é tão misericordioso que Ele chega até revelar a doutrina para a gente obedecer. E já esses falsos profetas, Deus não revela por causa da soberba. Deus poderia revelar para eles, né? Mas eles não têm nenhum interesse em mudar de vida. Eles não têm nenhum interesse na santidade do corpo. Para eles, andar de bermuda é normal. Andar sem camisa, isso é normal. Assistir os filmes na sala da sua casa, diante de uma tela de televisão, para eles aquilo ali não tem diferença nenhuma. Deus não importa com isso. E para o estádio de futebol também não tem nada a ver. Né? Pecar, prostituir, adulterar, fornicar, tantos outros pecados que a gente não pode falar aqui, para eles é tudo normal. Quer dizer, serve a Deus e serve o mundo, mas eles estão enganando a si mesmos, que Deus não aceita a nossa adoração, a nossa conversão de uma forma dessa. Se não for de corpo, alma e espírito, você não aceita. Ninguém pode servir dois senhores em lugar nenhum. Até mesmo na vida material, se você trabalhar em dois trabalhos, você está prejudicando a sua jornada, a jornada de um, e não vai dar certo. Bem assim é na vida espiritual, nós temos que servir somente um Deus. Mas para quem quer viver nas suas regalias, para eles ele não está nem aí, não. Acha que vão ser salvos, porque o diabo já enganou, né, com as suas falsas doutrinas, com seus falsos ensinos. Então, para eles, são normal. Então, essa é a palavra que o Senhor tem para nós essa noite, né? Vou estar aqui recapitulando, né? Mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Paulo fala, eu creio que Paulo falava através do Espírito Santo, apostatarão alguns da fé, quer dizer, aquele crente de doutrina, né? Muitos crentes de doutrina saem de uma igreja que prega um evangelho cristalino, que prega o evangelho santo, e vai para uma igreja de obras mortas, uma igreja onde eles não procuram combater contra o pecado, né? Eles tem os seus sermões ali voltados para as outras áreas da vida do homem, mas não prega arrependimento, não prega que o crente tem que se crucificar cada dia, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Foi como o Senhor disse, né? Para servir a Ele, tem que renunciar a si mesmo. E qual é a renúncia? A renúncia é toda sorte de pecado, toda sorte de vaidade, toda sorte de impureza, de imoralidade, tantas coisas que a gente for citar aqui, toma muito tempo. Mas nós que já aprendemos pelo Espírito Santo, a gente tem que abrir nossa boca para que outros também abrir os seus olhos. É através de nós que o Senhor pode salvar outras almas que estão enganadas por esses falsos pastores, né, que demônios cauterizou a sua mente e colocou um evangelho falso. Então está aí a palavra do Senhor, que Deus abençoe, né?
Que o Senhor venha cada vez mais abrir os nossos olhos, tanto deles, né, como os nossos também, que estamos na sua doutrina, para que nós não venhamos abrir a mão dessa riqueza, né, dessa fortuna, desta glória que o Senhor deu para nós. Então tá bom, ficam todos na paz, fica todos na graça, né, do Espírito Santo, que o Senhor abençoe a todos.